E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou falar com vocês sobre o governo Collor que ocorreu por volta no início dos anos 90 ali. A década de 90 foi marcada por uma grave crise fiscal e cambial no Estado, que acabava carregando em si a crise do funcionamento da administração pública. Então, o endividamento gerado pelo modelo nacional desenvolvimentista da ditadura militar e a baixa eficiência da administração pública levou-se a uma grave crise fiscal e cambial. Faltavam-se dólar, né, moeda estrangeira, para comprar, para fazer a importação de produtos e o governo, por conta do endividamento das contas públicas, acabou fazendo uma alta emissão de moeda e essa alta emissão de moeda desvalorizou o cruzeiro, o cruzado, né? Foi tentado alguns planos econômicos ali, até que chegasse ao real, que nada mais foi do que uma âncora cambial, né? Associou um real a um dólar, e para que a moeda brasileira tivesse uma certa valorização por um tempo maior para ganhar um fôlego e recompor a sua economia. Em março de 90, o Collor tomou posse como o primeiro presidente civil eleito pelo voto direto depois de 30 anos. Collor chegou ao poder tendo a sua campanha baseada em dois raciocínios falsos e contaminar o debate público, que era a ideia do Estado mínimo e o conceito de Marajás, né? Então, Collor foi a imagem de um outsider, ou seja, um candidato de fora do meio político, contra a política em si, né, contra o sistema corrupto, contra o centrão, né, e que criticava muito todo o aparato institucional da democracia brasileira. Filme esse que teve replay em 2018, né, na eleição de 2018, um candidato que se colocava de fora, né, que não era da política, que era contra o sistema, e daí a gente viu aí, né, é o pai do Centrão hoje. O discurso de Collor era pretensamente modernizador, e uma vez que, apesar de seguir o discurso do consenso de Washington, né, ele era muito influente na agenda internacional, porque sua prática foi extremamente deletéria, irresponsável e corrupta. Tá? Qual que era a agenda do consenso de Washington? Eles defendiam a abertura comercial, né? Então, para que não se tivesse impostos como reguladores de barreira para poder ter a adoção do livre comércio, né? Eles visavam superávit fiscal, ou seja, que tivesse aumento de tributo para que isso de fato tivesse folga para as contas públicas, visava privatizar empresas estatais para que isso deixasse de virar uma despesa e aumentasse receita e investimento, buscava o enxugamento da máquina pública e uma desregulamentação, né, uma eficiência nos processos desses burocráticos ali, formalistas, na verdade. Ao comparar o servidor público ao Marajá, fato que foi repetido exaustivamente na sua campanha e também tem se repetido nos dias de hoje, Collor dava uma ênfase às ineficiências, incoerências e irregularidades que acabou levando o servidor público ao julgamento popular, a ser escrachado pela população. Coisa que também está acontecendo hoje, tá? O Collor, ele estabeleceu um antagonismo entre sociedade, que o elegeu, e administração pública, né? Como se ele fosse o representante do povo e fosse lutar contra os marajás, fosse lutar contra o servidor público ali, que ganha muito e faz pouco, entre aspas. Tá? Então, esse clima de terror psicológico e a desvalorização social acabou se abatendo sobre a administração pública, que teve a sua autoestima assim, abalada, aumentou o nível de desconfiança e rebaixou a relevância e importância social, pelo menos a percepção que se tinha. Esse fato acabou levando a um ciclo meio que vicioso da administração pública, que acabava prestando serviço ruim por falta de reconhecimento e vice-versa. Né? Então, ele falava assim, para que eu vou
me esforçar? Para que eu vou fazer hora extra? Para que eu vou me dedicar? Sendo que as pessoas, no final das contas, não vão valorizar isso, né? E, né, lá pelo conceito de Elton Maio, da teoria das relações humanas, o ser humano, né, e do Mitzberg, né, o Fayol, o ser humano ele é dotado de capacidade cognitiva e que necessita de reconhecimento para a melhoria da satisfação e da sua motivação. Então, a reforma administrativa ela foi desenvolvida de forma errática, novamente, e irresponsável no que se refere principalmente à desestatização, né, ou seja, de tirar do Estado e colocar no privado, e também quanto à racionalização dos recursos públicos. Nesses processos, alguns cargos foram extintos, muitos órgãos públicos foram reestruturados ou extintos, servidores sem estabilidade foram demitidos e outros foram colocados em disponibilidade com a remuneração integral. Tá? A maior parte dessas ações que o Collor propôs, elas eram ilegais e elas acabavam gerando ingovernabilidade, porque justamente eram ilegais, eram nulas, tá? E por conta disso elas tiveram que ser revistas. A CAPES chegou a ser extinta no governo do Collor, tá? Que assumiu em 90. E o Itamar Franco, em 92, após o processo, né, de impeachment, de abertura de impeachment, que levou à renúncia dele, reviu boa parte desses atos. Lembrando, pessoal, por que eu citei a CAPES aqui? Porque a CAPES é quem financia o nosso curso, né? É a CAPES que acaba financiando o curso de administração pública. Então, se a CAPES tivesse sido fechada, muito provavelmente hoje nós não estaríamos aqui ministrando essa aula, tá? E vocês não seriam alunos aqui do curso. Então, as mudanças implementadas pelo Collor foram feitas sem planejamento, na base da pressão, né, sem estudo detalhado ou critério técnico, puramente pelo senso comum. Tá? E, além de não ter feito discussão e negociação com a sociedade e com os servidores, a falta de amparo jurídico para essas mudanças fazia com que elas fossem frágeis do ponto de vista legal. Então, quando você tem algo que não está previsto em lei, antes de você mudar ou criar novos regulamentos, você precisa fazer uma discussão acerca dessas leis, né? Então, você até pode inovar no serviço público desde que você tenha o apoio da sociedade para fazer essa mudança, né? Caso contrário, você está cometendo um ato ilegal. A inovação e a legalidade no serviço público, elas são separadas por um fiozinho de cabelo. Você precisa inovar ao mesmo tempo que você precisa obedecer às leis. E aí, para você mudar as leis, você precisa de inovação, mas para essa inovação você precisa, às vezes, testar, experimentar, e precisa ter o apoio da sociedade, o apoio da comunidade para fazer isso. Nesse contexto de fragilidade institucional, surgiram alguns casos de corrupção dentro do governo Collor, que foi aquele famoso caso do PC Farias e do próprio Collor, tá? Que recebeu, inclusive, uma Elba, né, uma caravana, não lembro agora qual foi o carro, como propina, e foi um dos motivos ali que acabou startando ali, fundamentando o processo de impeachment. E as investigações revelaram que a corrupção ela estava institucionalizada no centro do poder. Então, dessa forma, o ambiente cultural, nesse pequeno tempo que o Collor ficou à frente, foi se deteriorando cada vez mais. Então, lembrando aquela expressão do Tiririca, né? Pior que tá não fica, fica, sempre tem como ficar pior. E somado a isso, teve um arroxo salarial do funcionalismo, falta de pagamento de salário do funcionalismo, que até no estado de Mato Grosso, né, que recebe do estado, a falta de repasse da União ao estado gerou quase 6 meses de atraso no salário do funcionalismo e além de pagar atrasado, ainda a inflação ia lá e comia esse valor. Então veja o contexto que o servidor público estava inserido. Sem salário, apanhando da sociedade, o salário, quando recebia, já recebia desvalorizado, e um governo corrupto que não seguia as leis e mudava as regras de uma hora para outra. Olha que zona, né? E é possível, por conta desse contexto, a gente afirmar que, ao fim do governo Collor, a administração pública continuava desacreditada, mal remunerada e sofria grande parte de desconfiança da população.
os problemas que decorreram de um alto tempo, um alto grau de patrimonialismo e burocracia disfuncional ainda se faziam presente, e o tema de reforma para o Estado, reforma do papel do Estado, incluindo o seu redimensionamento, estava em pauta e estava sendo cada vez mais aclamado pela população. Então, essa aulinha aqui é mais curta, eu encerro aqui essa fala sobre esse período do Collor e convido vocês para a nossa próxima aula, que é já um pouquinho mais extensa, sobre o governo da reforma, né, na verdade, que o Bresser Pereira propôs, e o governo do Fernando Henrique Cardoso. Então, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.